Olá e bem-vindos. O prólogo do Evangelho de João é, assim, como escalar uma grande montanha, né? É uma ótima analogia. Ele começa lá no topo, na eternidade, antes mesmo do tempo existir. Aí ele desce pela criação do universo e, finalmente, aterrissa aqui no nosso chão, na história humana. Hoje, a gente vai fazer essa trilha juntos. E o guia nessa jornada é um conceito central, mas um pouco estranho para nós hoje. A ideia de Jesus como Verbo de Deus. Nossa missão aqui, com base nas fontes que a gente analisou, é desvendar o que João queria dizer com isso. Vamos explorar a identidade eterna desse verbo, depois sua ação como criador e, por fim, o momento chocante em que ele se torna um de nós. Perfeito. Vamos começar, então, do topo da montanha, com aquela frase de abertura que todo mundo conhece, mas que talvez a gente não entenda completamente. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Exato. A primeira coisa que me chama a atenção é a escolha da palavra, verbo. Parece uma escolha de um professor de gramática, sabe? Não de um texto espiritual. Por que está por trás disso? Parece estranho, mas é uma escolha genial. Justamente porque era uma palavra carregada de significado na época. O termo grego é logos. E, olha, para a cultura grega, o logos era a razão, o princípio ordenador por trás do universo. Pensa numa força impessoal, tipo a gravidade ou as leis da física que mantém tudo em ordem. Entendi. Para outros grupos, como os gnósticos, o Logos era uma espécie de ser angelical, um intermediário entre um Deus totalmente puro e o nosso mundo material que eles viam como algo sujo ou corrupto. Ok. Então era uma palavra que estava no ar, com diferentes sabores, e o que João faz? Aí que está a genialidade, ele pega essa palavra que todo mundo conhecia e a redefine de uma forma, assim, explosiva. As fontes dizem: enquanto os gregos pensavam em um princípio impessoal e os gnósticos num ser intermediário, João apresenta o Logos como o próprio Deus eterno. Ele não está falando de uma força nem de um anjo. Ele está falando de uma pessoa. Exatamente, ele está dizendo, sabe aquele Logos de que vocês tanto falam? É uma pessoa, é divino e seu nome é Jesus. Uau! Quer dizer, ele basicamente sequestrou o termo mais popular da filosofia da época para fazer a afirmação mais radical possível. Ok, vamos analisar a primeira frase pedaço por pedaço. No princípio era o verbo. Isso soa muito como o começo da Bíblia, lá em Gênesis. Exatamente, a conexão é super intencional. Gênesis 1 começa: no princípio criou Deus. Aquele é o início da criação, o marco zero do tempo e do espaço, né? Certo. Mas nota a diferença sutil e poderosa no que João escreve. Ele não diz que o verbo começou a existir no princípio. Ele diz que o verbo já era no princípio. Ou seja, antes da criação, antes do tempo, ele já existia. É uma afirmação clara da sua pré-existência, da sua eternidade. É uma pequena palavra que muda tudo. Não é que ele surgiu no princípio, mas ele já estava lá antes do princípio. Precisamente. E isso é um atributo que pertence somente a Deus. O próprio Jesus ecoa isso mais tarde no mesmo evangelho, em João 17:5, quando ele ora ao Pai e fala da glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Certo. Isso me leva para a segunda parte da frase, que é onde a minha cabeça começa a dar um nó, sabe? E o verbo estava com Deus. Isso parece criar uma distinção, como se fossem duas entidades lado a lado. E cria mesmo. A expressão grega aqui, proston theon, é muito íntima. Ela não significa apenas ao lado de, mas algo como face a face com. Descreve uma comunhão pessoal profunda. Isso nos diz que o Verbo, o Filho e Deus, o Pai, são pessoas distintas. Eles não são a mesma pessoa se manifestando de formas diferentes. Que era uma ideia que surgiu depois, o modalismo. Eles são distintos em comunhão eterna. Ok, então eles são distintos. Mas aí vem a terceira cláusula que parece contradizer tudo. E o verbo era Deus. Espera um pouco. Como algo pode estar com Deus e ao mesmo tempo ser Deus? Para o leitor comum, isso soa como uma contradição.
Como os primeiros cristãos lidaram com esse paradoxo? Eles lidaram com isso abraçando o mistério que está no coração da fé cristã. Essa frase é a afirmação da divindade plena do Verbo. Ele não é um Deus júnior ou um ser inferior. Ele compartilha a mesmíssima natureza, a mesma essência divina do Pai. E a chave para entender isso, segundo as fontes, está numa nuance da gramática grega. Lá vem o grego. Me explica isso de um jeito simples. Vou tentar. Em grego, a palavra para Deus é theos. Quando João diz que o Verbo estava com Deus, a palavra theos tem o artigo definido, tipo o Deus, se referindo ao Pai. Certo. Mas quando ele diz e o Verbo era Deus, a palavra theos aparece sem o artigo. Algumas traduções mal intencionadas usaram isso para dizer que ele era um Deus, com D minúsculo. Mas, na verdade, a gramática grega funciona de outra forma. Quando você tira o artigo, você está enfatizando a natureza ou a qualidade da coisa. Ah, então não é sobre identidade, mas sobre qualidade. Exato. João não está dizendo que o Verbo era a mesma pessoa que o Pai. Ele está dizendo que o Verbo possuía a qualidade, a essência, a natureza de ser Deus em sua totalidade. Nossa, então uma pequena nuance gramatical no grego é a chave para toda a doutrina da divindade de Cristo. É incrível como tanto significado pode estar contido numa única palavra, ou na falta de um artigo. É por isso que esse versículo é tão denso, sabe? Em pouquíssimas palavras, João estabelece o que a teologia levaria séculos para formalizar como a doutrina da Trindade. A unidade de essência era Deus, a distinção de pessoas estava com Deus e a igualdade de divindade entre eles. Ok. Então o primeiro verso estabelece quem é o Verbo, eterno, divino, distinto e ao mesmo tempo unido ao Pai. Mas o que ele faz? João não perde tempo e no verso 3 já o conecta com a criação de tudo, certo? Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Exato. É uma afirmação de poder absoluto. É uma declaração de poder cósmico e, de novo, é mais uma prova da sua divindade. No pensamento judaico, a criação é a obra suprema e exclusiva de Deus. Ao dizer que tudo foi feito por meio dele, João está colocando o Verbo como o agente ativo da criação. Entendi. A linguagem original, de autor, sugere que ele foi o mediador, o arquiteto que executou o plano criador do Pai. Quer dizer, não é como se ele fosse só uma ferramenta. Ele participou ativamente do processo. Exatamente. A criação foi ex nihilo, que significa a partir do nada. Não é como um artesão que precisa de madeira ou argila. É o ato de trazer à existência a existência. Um poder puramente divino. E o Filho foi o agente que tornou isso realidade. Em seguida, João muda a metáfora. Ele sai da criação e vai para algo mais biológico, digamos. O verso 4 diz: "Nele estava a vida." É uma frase tão curta, mas parece ter um peso enorme. Tem um peso infinito e, de novo, a preposição é a chave. Repara que não diz a vida foi dada por meio dele, como na criação. Diz que a vida estava nele. Isso aponta por um conceito teológico chamado aceidade divina. Um nome complicado para uma ideia. É, para uma ideia simples e profunda. Significa que Cristo tem vida em si mesmo. Ele não a recebeu de ninguém, não depende de nenhuma fonte externa. A vida não é algo que ele possui, é algo que ele é. Então, não é que ele recebeu uma bateria, ele é a própria usina de energia. Perfeita analogia. Ele é a fonte absoluta e original de toda e qualquer vida. Seja a vida biológica de uma planta ou a vida espiritual de uma pessoa. As fontes apontam para João 5:26, onde o próprio Jesus diz: "Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo." Eles compartilham essa mesma essência autoexistente. E essa vida se manifesta como outra coisa. Certo. O texto continua: "E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam." Luz e trevas, a metáfora mais clássica do mundo. Clássica, mas aqui com uma profundidade única. Nas Escrituras, luz quase sempre se refere à presença de Deus, à sua santidade, verdade e salvação.
O ponto aqui é que Jesus não é apresentado como uma luz, mas como a luz, a fonte definitiva de iluminação moral e espiritual para a humanidade perdida nas trevas da ignorância e do pecado. E a parte final. E as trevas não a compreenderam. Isso sempre me soou um pouco pessimista, como se a missão tivesse falhado. É aqui que o grego original nos dá outra surpresa incrível. O verbo catalambano pode sim ser traduzido como compreender ou perceber, e nesse sentido indica a rejeição humana. Mas ele tem outro significado talvez até mais forte: dominar, apoderar-se de, vencer completamente. Se a gente lê com esse segundo sentido, a frase se torna uma declaração de vitória cósmica. A luz brilha nas trevas e as trevas não têm poder para vencê-la. Não é uma mensagem de fracasso, é uma garantia de que por mais densa que seja a escuridão do mal ou do pecado, ela jamais conseguirá extinguir a luz do Filho de Deus. Isso é muito mais poderoso. Não é só que as pessoas não entenderam, é que o sistema das trevas não conseguiu apagar a luz. Ok, até agora a gente está falando de eternidade, de criação do universo, de luz cósmica. É tudo grandioso, abstrato. E de repente, no verso 14, João traz tudo isso para a nossa realidade, para a história humana, como uma frase que muda tudo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O divino assume a humanidade. É o mistério da encarnação. E a expressão se fez carne é brutalmente direta, né? Não diz assumir um corpo ou parecia um homem. Carne implica fragilidade, mortalidade, a totalidade da experiência humana. Ele não estava usando uma fantasia de ser humano. De forma alguma, João está combatendo diretamente uma ideia que já circulava na época, o docetismo, que dizia que Jesus era um ser espiritual que só parecia humano. João diz não. Ele se tornou carne de verdade, com corpo, emoções, cansaço, fome. É o que a teologia chama de união hipostática. Certo, que é a ideia de que ele é 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo, certo? Não é 50-50, nenhum super-herói com uma identidade secreta. É um paradoxo que está no centro de tudo. Exatamente. Duas naturezas completas, divina e humana, unidas em uma única pessoa, sem se misturarem ou se anularem. E a segunda parte da frase é igualmente revolucionária. E habitou entre nós. Essa palavra é especial. Parece ter um eco do Antigo Testamento, não? Um eco fortíssimo. O termo grego é eskenusen, que literalmente significa armou sua tenda ou montou seu tabernáculo. Puxa. É uma referência direta e inconfundível ao tabernáculo no deserto, a tenda onde a glória visível de Deus, a Shekinah, habitava no meio do acantamento de Israel. Isso é fascinante. Eu nunca tinha pensado na palavra habitou dessa forma. Muda completamente a imagem. Não é só viver entre nós. É Deus armou sua tenda bem aqui, ao nosso lado. Jesus é o novo tabernáculo. É precisamente essa a ideia. A presença de Deus não está mais confinada a um lugar, a uma caixa de ouro dentro de uma tenda ou de um templo de pedra. A presença de Deus agora tem um rosto, um nome. Ele caminha entre as pessoas na pessoa de Jesus. E as pessoas que estavam lá viram algo. O texto continua: e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que glória é essa? É diferente da glória que Moisés viu, por exemplo? Muito diferente. A glória de Deus no Antigo Testamento era aterrorizante e inacessível. Era uma nuvem, fogo, fumaça. Era poder bruto. Ninguém podia se aproximar e viver. A glória que os discípulos viram em Jesus era de outra natureza. Era a revelação do próprio caráter de Deus. Entendi. Eles viram a glória do seu amor nos milagres, a glória da sua santidade em suas palavras, a glória da sua misericórdia ao acolher os marginalizados. Então a glória deixou de ser um fenômeno e se tornou uma pessoa. Perfeito. E essa pessoa estava cheia de graça e de verdade. De novo, Jesus não apenas ensina sobre a verdade ou oferece a graça de Deus. Ele é a personificação da verdade. Ele é a plenitude da graça.
Nele, esses atributos divinos se tornaram visíveis, palpáveis, acessíveis. O que nos leva ao grande propósito de tudo isso, que João amarra no final do prólogo. Jesus como o revelador supremo de Deus. Sim, o verso 18 é a conclusão lógica de todo o argumento. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Por milênios, Deus era o ser invisível, o totalmente outro. A encarnação do Verbo quebrou essa barreira. O Deus transcendente se tornou imanente, próximo. E é por isso que Jesus pode afirmar de forma tão Categórica, em João 14:9. Quem me vê, vê o Pai. Não há uma revelação mais clara, mais completa ou mais definitiva de quem Deus é do que a pessoa de Jesus Cristo. Ok, que jornada. Saímos da eternidade antes do tempo e chegamos a um homem caminhando na Galileia. Se a gente fosse resumir os grandes pontos dessa nossa análise, o que seria essencial? Eu diria que o primeiro ponto é que o Verbo não é uma ideia ou uma força. É uma pessoa divina, Jesus, que é tão eterno e tão Deus quanto o Pai, embora seja distinto dele. Certo. Segundo, Esse Verbo não é um ser passivo. Ele é o agente da criação de tudo que existe e, mais do que isso, ele é a própria fonte de toda a vida e luz espiritual. Uma luz que as trevas jamais conseguirão apagar. E, por fim, o mais chocante de tudo, esse Verbo cósmico e eterno se tornou um de nós. Em Jesus, Deus armou sua tenda na história humana, revelando sua glória não com fogo e trovão, mas com graça e verdade, nos mostrando de uma vez por todas como é o rosto de Deus. É realmente uma narrativa impressionante. E nos deixa com algo para pensar, né? As fontes enfatizam que o Logos divino, a palavra, a razão suprema, escolheu se revelar não através de um livro de regras ou de uma teoria filosófica complexa, mas se tornando carne, algo físico, relacional, vulnerável. Isso levanta uma questão para nós hoje, em nossa busca constante por conhecimento. Se a revelação mais profunda do transcendente aconteceu de forma tão concreta e pessoal, qual o papel que as experiências e os relacionamentos tangíveis deveriam ter em nossa própria jornada de compreensão, em contraste com a nossa tendência de buscar apenas ideias abstratas ou conhecimento teórico?